e falou demoradamente. E o diretor, que não sabia que ele era o expositor dessa natureza, ele é brasileiro, é claro, é paulista, aprendeu a falar na Bahia. Então, o diretor ficou impressionado e disse: mas o que é isso? Outras terapêuticas, a oração, o passe, o magnetismo animal, a água fluidificada. Mas Cláudio, você é o quê? Espírita. Então, vamos abrir um departamento em nosso hospital e você está nomeado diretor. Ele quase desmaiou, porque não podia esperar a medicina do amor em um dos notáveis hospitais de Connecticut. Escreveu-me dizendo: imagina, Divaldo, a complicação em que você me meteu. Imagine, eu é que era o culpado. Ele que me ia crucificar no seminário com o Dr. Siegel. As propostas tomaram corpo e o Dr. Siegel pediu para conhecer-me antes do seminário. Era muito risco a sua personalidade diante dessa criatura. Então ele queria conhecer-me e fomos à sua casa. Aquele gigante, homem que vendeu algumas dezenas de milhões de livros. Encontrei um cidadão simples, jovial, sorridente, amante dos animais. Ele logo foi dizendo: olha, aqui na minha casa, vocês desculpem, mas a casa está entupida de animais. Eu então sorri e disse: chegando mais 3, que eram animais humanos, é claro. Então nós não temos nem aonde sentar. Havia uma mesa e eu disse: e ali, Dr. Siegel? É verdade, vamos sentar-nos. Começamos a conversar, ele me olhou e me perguntou: o que é que você pretende? E eu disse: não sei. Perguntei-lhe qual é o tema. E ele disse: o hospital designou que nós abordássemos o tema: a terapia de cura acadêmica e as terapias de cura espirituais. Porque você mesmo que... Eu digo: meu Deus, ele vai deixar agora. A palavra veio, eu disse: sou espírita. E ele perguntou: e o que é isso? Claro que eu estava sendo traduzido pela doutora Silvia Petrillo. Expliquei o que era o espiritismo. Ele me perguntou: e até onde eu posso ir no seminário? Eu disse: até além do possível. Ele disse: então está marcado o seminário, estaremos lá amanhã. E começou a falar das suas experiências, da sua primeira experiência transcendental. Ele estava no seminário da doutora Elizabeth Kubler-Ross, aquela autora da tanatologia, que criou os grupos de apoio aos que estavam falecendo. Se nascer exigem 9 meses, porque morrer deve ser tão solitário e tétrico. Ela criou os grupos de acompanhamento, psicólogos, religioso, assistente social, os grupos de acompanhamento às famílias, principalmente depois da morte dos seres queridos. E ele foi ao seminário da doutora Elizabeth Kubler-Ross, que estava investigando a morte, o morrer e o depois da morte. Ela teve a coragem de dizer: morte é apenas uma transposição para a vida. A extraordinária psiquiatra suíça, naturalizada americano. Então, naquele momento, ela disse: ninguém morre, e vamos fazer uma experiência. O orientador do seminário pediu a todo mundo que fechasse os olhos. Fechem os olhos para que possam ver os seus guias. E disse-me ele, e repetiu no dia seguinte, no auditório de 842 pessoas, com mais de 200 médicos, psicólogos, psicoterapeutas, pacientes e brasileiros que foram de 8 estados para apoiar o seu irmão Tupiniquim, para poder socorrer na hora em que tivesse de correrem comigo para qualquer lugar. Então, disse o doutor notável Burney. Fechei os olhos, porque aquele homem tinha olhos enormes e ficou me olhando, e eu tive que fechar os meus. Então, quando ele disse: vocês vão ver o seu guia, eu disse: meu guia, eu sou o maior cirurgião de Connecticut, de câncer infantil. Para eu ter um guia, deve ser Moisés ou Jesus, porque eu já sou o máximo. Fechou os olhos, e quando fechou os olhos, ele viu o ser com indumentária branca, a barba como se fosse chinês. Então você virou-se para ele e disse: Siegel, eu sou seu guia. George, você não merece nem eu, quanto mais Moisés e Jesus. Ele se assustou.
É uma alucinação. Fechou os olhos novamente e George lhe disse: não adianta fugir, porque eu tenho estado com você esse tempo todo. Ele disse: pronto, eu tive agora uma alucinação, perdi o meu equilíbrio. Mas fez o desenho que a doutora pediu. E estava ele sentado à margem de um lago, com George ao seu lado. Quando lhe apresentou, ela disse: este é seu guia, de nome George. Ele disse: mas ela também é louca. Está na mesma alucinação. Naquela semana ele proferiu uma conferência na Universidade de Yale, uma das melhores da América e do mundo, tradicionalista. E ao terminar, veio uma jovem e disse: doutor, o senhor é um excelente orador, mas hoje, por Deus, o senhor excedeu-se. E eu lhe disse: é verdade, eu reconheço, hoje eu fui além de qualquer expectativa. Sabe por quê, doutor? Não tenho a menor ideia. Porque não foi o senhor que falou, foi George. Aqui está o desenho que eu fiz dele. Eu então fiquei horrorizado. Esse George existia no imaginário dessa gente louca, e eu havia ficado louco também. Mas a minha loucura foi crescendo, e de repente eu aceitei que ninguém morre, que a vida, a consciência prossegue. Raspei a cabeça, tomei uma atitude e disse aos meus colegas: a partir de hoje eu serei um médico excêntrico. E quando anestesiava os meus pacientes, conversava com eles anestesiado. Você está me ouvindo? Apesar do seu cérebro estar impactado sob a ação do anestésico, a cirurgia será de tal forma, e os médicos começaram a ficar assustados. Quando o paciente morria, ele dizia calmamente: não se assuste, você apenas está deixando o corpo, vem alguém lhe buscar daqui a pouco, não saia daí. Se sua mãe já morreu, é ela, se não é, normalmente é uma avó, fique tranquilo. Então eu fui chamado, e o magnífico reitor me disse: olha, nós estamos acostumados com pessoas excêntricas, mas você está além, está transpondo qualquer limite. O que está dando em você? Eu digo: nada, estou sendo autêntico. Acredito que não existe a morte, então eu posso declará-lo. Mas você está colocando-nos mal, então me demita. Não, nós não demitiremos, porque você é o melhor cirurgião de câncer infantil. Então me aguente. E me aguentaram. Aposentei-me, e aqui diante do público eu digo, e contou os casos, e narrou-os. Eu então dizia: meu Deus, depois que este homem acabar, o que é que eu vou falar? Só vou dizer que assim seja. O seminário estava dividido 1h20 para cada um. Então eu levantei-me e disse: ele tem Jorge, eu tenho Joana. Pois é, cada qual com o seu. O Jorge dele é extraordinário, mas a minha Joaninha não fica por baixo. Então eu disse: minha irmã é agora, vida ou morte, Severina. E nesse momento também, a coisa me pegou, com tradução ao inglês, um excelente tradutor, Daniel Benjamin. E fomos, uma hora, e eu olhando para ver se alguém se levantava para ir embora, e dizia: meu Deus, não faça isto, pelo amor do seu filho Jesus. E falando e olhando o povo, não foi. Eu disse: quando eu acabei, aquelas palmas de misericórdia, aquelas palmas de caridade, mas eram intervalo. Agora vamos ter perguntas e respostas. Ele falou dos métodos acadêmicos e dos métodos espirituais. Eu disse: o homem está falando da minha tese, o que é que eu vou dizer depois dele? Aí eu falei de obsessão, de desobsessão, da interferência dos espíritos em nossas vidas. E evitei dizer logo o nome de Kardec para não assustar. Fui suavemente, fiz a história da medicina, na medida do possível. Eu disse: um notável filósofo francês, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que se notabilizou com o pseudônimo de Allan Kardec, o egrejo codificador do espiritismo. E abriu o olho para ver a reação. As pessoas balançaram a cabeça. Eu digo: estou na Federação Espírita Brasileira, está todo mundo de acordo.